você que tem um negócio local, um negócio físico, que vende produto ou serviço e que precisa melhorar suas vendas, é aqui que você vai aprender as técnicas e as estratégias para você conseguir alavancar aí o seu negócio. Bom, então nós vamos iniciar aqui o nosso tema, que é o fim dos negócios locais, né? Quando a gente ouve isso, o fim dos negócios locais, a gente imagina já uma cena de um filme apocalíptico, né? Um filme de fim do mundo na nossa mente. Então a gente imagina assim, as ruas desertas, o comércio fechado, tudo fechado, as pessoas escondidas nas suas casas, né, protegidas, só esperando o fim chegar, certo? E isso toca no coração da gente com um certo medo, porque isso vem sendo falado, né, nas mídias, principalmente nas redes sociais, que os negócios locais vão morrer, né? E aí você começa a imaginar, poxa, mas todos os meus clientes vão sumir? Para onde é que eles vão? Será que todos vão comprar online? Será que vai ser mesmo? Como que vai ser as pessoas trabalhando? Como vai ser isso, né? E a gente imaginava que isso estava muito longe de acontecer, essa revolução digital que nós estamos vivendo hoje, né? Esse consumo, as pessoas estão acostumadas a comprar online como está sendo hoje. Esse coronavírus, a quarentena, ela só veio acelerar esse processo, né, de digitalização dos negócios e de necessidade de compra online e também de presença online dos negócios físicos. Então essa onda da quarentena, do Covid, ele só veio acelerando isso. E aí, pessoal, depois que passa, né, na nossa cabeça, será que realmente o fim do mundo vai chegar ao final, chegar ao fim o comércio local? A realidade não é essa, né? Porque o que acontece? Essa frase assim, o fim dos negócios locais está anunciado, ela não significa que o nosso negócio, o seu negócio, ele está fadado ao fim. Existe, sim, dentro dessa situação, tá? Negócios que estão se digitalizando, que estão conseguindo mesclar as duas coisas, o seu ambiente físico e o ambiente digital. E no ambiente digital, eles estão atraindo esses clientes até a sua empresa para vender os seus produtos e também vender os seus serviços. Então, a gente tem duas alternativas, tá? Hoje, como um empreendedor, uma empreendedora que você vendo o seu negócio, né, analisando a situação que nós estamos vivendo hoje, nós temos duas alternativas. Esperar esse fim chegar, né, e ir tocando a empresa até que isso um dia aconteça, ou então a gente reagir, aproveitar esse momento para reagir. E quando a gente fala em reagir, a gente tem que pensar primeiro no cliente e não na nossa empresa, no produto ou no serviço que a gente oferece. Por que nós temos que focar a nossa atenção no cliente? Por quê? É pelo comportamento dele, é mapeando o comportamento dele, as preferências que o cliente tem, que o consumidor tem, é que nós vamos fazer as ações mais assertivas para atrair esses clientes, certo? Então, por exemplo, quantas vezes, né, que você foi impactado, você mesmo, que está aqui comigo no Facebook e também no Instagram, quantas vezes você foi impactado por alguma coisa que te despertou interesse nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, também lá no WhatsApp, né, que muitas pessoas indicam algo para outras. Quantas vezes você foi impactado, que você foi influenciado por alguma coisa que você viu ou que alguém te indicou, né? Eu tenho certeza que pelo menos umas 3, 5 pessoas te indicaram alguma empresa que tem um trabalho legal na internet, alguma empresa que tem um diferencial, né? Que ela é uma empresa física, mas ela se mostrou na rede social, ela utilizou dessas ferramentas e conseguiu atrair os clientes lá para aquela loja, né? E quando eu falo loja, eu falo assim de todos os segmentos, tá? A gente precisa mapear o comportamento desse cliente, né? Então, a partir desse momento que nós estamos vivendo agora, que só veio acelerar essa revolução digital, é onde os negócios locais precisam entrar, mapear, né, esse comportamento, tá? Então, esse comportamento hoje do consumidor, ele é um comportamento de influência, né? Então, nós temos que aprender, como negócios locais, a como nos posicionar, a como ter uma presença digital assertiva para atingir essas pessoas e aí despertar interesse nelas, dentro do que nós oferecemos, seja dos produtos, seja dos serviços. Mas aí quando eu falo que nós precisamos ter uma presença digital,
Não é, pessoal. Fazer um perfil no Facebook ou fazer um perfil no Instagram, um perfil empresarial sem uma cara humana por trás. Porque as pessoas querem saber de quem elas estão comprando. Elas querem saber de quem é que eu vou contratar um serviço para fazer algo lá na minha casa, ou então qual é o dentista, qual é a referência que ele tem, como ele trabalha, ou então em qual supermercado eu vou encontrar as melhores ofertas, onde eu vou encontrar o que eu preciso, será que lá eu vou ser bem atendido? Isso é muito interessante, né? A gente abordar isso e aplicar no nosso negócio para ter essa presença digital, né? Vocês percebem o que eu estou dizendo é você mesmo, ou a sua equipe, ou seus funcionários estarem alinhados. Criar uma estratégia digital, tá? Uma estratégia que você atrai o cliente no ambiente digital até a sua empresa, seu estabelecimento, seu local físico. Eu quero falar hoje de uma realidade de negócios locais que muitas das vezes nós não entendemos por que os consumidores estão tão acostumados agora a comprar online, né? E um dos levantamentos de pesquisas que eu venho fazendo ao longo do tempo, e também muitas outras pesquisas estão sendo feitas, é de que o cliente, o consumidor, ele não tem uma boa experiência de quando ele está na sua empresa, principalmente com relação ao atendimento ao cliente, né? Um dos fatores, depois que o cliente começou a mudar esse comportamento, um dos fatores que ajudou nessa migração mais acelerada do cliente para o digital, para essas compras online, foi o atendimento presencial nas lojas. Quero chamar sua atenção para esse atendimento. A sua equipe, ela está preparada para atender o cliente quando ele chega no seu estabelecimento físico, no seu negócio local, atraído pelo que ele viu lá nas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, lá no WhatsApp, naqueles grupos, né, que a gente envia as nossas comunicações. A sua loja, o seu estabelecimento, ele está preparado para surpreender o cliente, ou então que a expectativa do cliente seja atendida quando ele chega no seu negócio local. Então eu quero fazer uma reflexão com vocês, para vocês anotarem, e depois que terminar essa live, vocês se debruçarem sobre isso esses levantamentos que eu vou fazer agora, para você analisar e avaliar onde é que você precisa fazer ajustes. Então vamos às questões que eu quero fazer com você, para você saber se a estratégia que você já executa, a que você já criou ou a que você vai elaborar, vai ter resultado quando o cliente chegar na sua empresa, né? Atraído por essa estratégia online que você vai desenvolver, tá? Então, hoje, nas características da sua empresa, tá? Como é que está o seu ambiente, o seu espaço, a sua organização? Quando o cliente chega, o que é que ele vê, né? Ele vê os vendedores lá de braço cruzado, como se ele estivesse tendo um péssimo dia, um mau dia e, né, não tem sorrisos, não tem uma expressão alegre de satisfação em atender esse cliente? É muito importante nós estarmos muito atentos a isso. Um dos principais fatores dessa migração dos consumidores do ambiente físico para o online é justamente atendimento. Isso é muito importante. Então, anote esse questionamento para você discutir com a sua equipe, ou então amanhã, quando você chegar no seu estabelecimento, na sua empresa, você olhar com os olhos do cliente e perceber o que é que eu vejo, tá? Como está a disposição do meu espaço, como estão os móveis, como está a organização, a limpeza, os produtos, a exposição dos meus produtos, a exposição do meu serviço, como é que o cliente percebe isso e como eu posso tornar essa experiência mais agradável a ele. Depois nós vamos para uma segunda questão. A segunda questão é, como é que está o seu atendimento? O seu atendimento, tá? O atendimento da sua equipe, tá? Estão todos alinhados com relação ao que você oferece? Eu quero saber assim, se você amanhã, quando você chegar na sua empresa, ou hoje mesmo, você vai se debruçar sobre esses questionamentos e pensar, como está meu atendimento? Estão todos alinhados? Por exemplo, eu vendo um produto ou eu vendo um serviço e eu, como proprietária da empresa, como proprietária do produto, como prestadora do serviço, sei falar como ninguém e vender como ninguém
e falar todas as informações que o cliente precisa, sabe? Eu sei o que agrada e o que não agrada ao meu consumidor. Mas e a sua equipe, os seus colaboradores? Eles também estão alinhados com relação a isso, né? Veja que para a gente alavancar as nossas vendas, é um conjunto de alinhamentos, tanto no marketing, na estratégia, no marketing online, né? Nas ações, o ambiente da sua empresa e também a sua equipe, tá? Então eu te convido a fazer essa reflexão em sempre juntar todas as partes da estratégia. Elas têm que estar juntas, né? Têm que estar montadas como um quebra-cabeça perfeito para o seu negócio girar, para essa engrenagem girar. Por quê? O cliente vem atraído pela ação lá na mídia social, pelo Facebook, pelo Instagram. Mas ele chega na sua empresa, o primeiro, né, sentimento que ele tem, o que ele vê, não é agradável. E isso já começa a dificultar a você a conseguir a venda ou a fidelização, né, o relacionamento com o seu cliente. E depois é o atendimento, que que influencia muito na decisão de compra, com relação à sua equipe, o alinhamento, a abordagem, né? Se a abordagem está de acordo com aquilo que você quer transmitir através da sua empresa, tá? Então isso é chamado pelo estudo de branding de identidade da marca, de alinhamento com a equipe. Então tudo tem que estar dentro de uma identidade, tá bom? O terceiro questionamento que eu quero fazer com você é o seguinte, e isso é sobre o seu cliente, tá? Qual é a experiência que o cliente vive, tá? Aquele primeiro impacto quando ele chega na sua empresa, tá? Qual é o impacto, qual o sentimento que vem à primeira vista? O seu negócio é um negócio instagramável? Ele tem locais assim agradáveis à vista? Como é o aroma do seu estabelecimento? Ele desperta desejos, ele desperta emoções, ele desperta lembranças, ele desperta, se for algo do ramo alimentício, ele desperta no cliente esse desejo do cliente consumir o que você oferece, tá? Seja uma torta, um café, né? Dentro do que você oferece. Se você vende produtos que não são comestíveis, mas são aromáticos, use isso em toda a sua abordagem, tá? Mesmo que se você tiver uma lanchonete simplesinha, mesmo que você tiver uma pequena mesa, um balcão que venda salgados ou que sirva um café, mas se for organizado, se for um ambiente preparado para aquilo, tenha certeza de que vai ser um ambiente pronto que vai encantar o seu cliente. Hoje, nós, por causa do Instagram, por causa das redes sociais, as pessoas, os consumidores, dão muito valor àquilo que é altamente visual, que nós temos aquele impacto visual, primeiramente visual, depois emocional, depois auditivo, tá? Então, é muito importante nós prestarmos atenção em todos esses sentidos e criar uma estratégia para cada uma dessas etapas, tá ok? Bom, pessoal, então, depois que eu explanei tudo isso para vocês, é o seguinte, eu quero convidar você que está aqui comigo a ser a resistência dos negócios locais. Porque por mais que muitos falem, os negócios locais vão morrer, tudo vai ser digitalizado, a gente sabe que não é isso. A sobrevivência do seu negócio depende exclusivamente de você, das estratégias que você vai criar, de como você vai encarar esse desafio e como você vai aproveitar esse momento agora para quê? Para aumentar, né, exponencialmente o crescimento do seu negócio, aproveitando esse momento que nós estamos vivendo agora de digitalização, tá? Porque você atrai o cliente através de um funil de relacionamento, você atrai esse cliente pelas redes sociais e depois você converte a venda lá no seu ambiente físico, lá no seu negócio, lá na sua empresa, tá? Então, nós temos que ser a resistência, tá? Nós não podemos ficar de braços cruzados vendo tudo isso, toda essa revolução acontecer e não fazer nada, tá? Isso é muito importante. Por quê? Para manter o seu negócio, para você aumentar a sua lucratividade, para você não perder dinheiro. E também é muito importante, pessoal, a gente alinhar essa questão para quê? Para preparar os nossos funcionários, a nossa equipe, o nosso time, tá? Por quê? Quando a gente está entrando numa
revolução, os que acompanham, eles conseguem um crescimento exponencial. E os que não acompanham começam a enfrentar dificuldades, né? Então, eu faço um convite para você que tem um negócio local, que vende aí os seus produtos, os seus serviços, a ser a resistência. Resistência daqueles que não desistem, que mesmo com dificuldades enfrentam, aproveitam as oportunidades que existem em meio às crises e inovam, que crescem, que podem crescer as suas vendas, a sua lucratividade, ter o seu negócio reconhecido, tá? Então fica esse convite para vocês. Eu vou fazer aqui de novo, vou passar para vocês esses 3 questionamentos que eu fiz aqui sobre o seu negócio, que você vai sair dessa live aqui e vai começar a pensar sobre isso e vai já começar a criar uma estratégia digital para você começar a colocar em prática a partir de amanhã, logo que você chegar na sua empresa, tá bom? Então, os questionamentos que eu tenho para te fazer, se você quiser anotar agora, são: como está o meu espaço, a minha empresa, o seu ambiente físico? Como está a organização que o cliente vê quando ele chega, tá? Se está limpo, se está perfumado, se está organizado, como eu posso melhorar, tá? Então, não é simplesmente você falar, olha, hoje a minha realidade é essa aqui, tudo bem. Tá, mas então o que é que eu posso fazer? O que é que eu vou fazer com relação a isso, a esse problema que eu identifiquei que precisa melhorar? É entrar em ação. Amanhã você vai chegar na sua empresa, vai levantar o que precisa ser levantado e já entrar em ação, colocar o seu time, a sua equipe para estar alinhado, mudar o seu ambiente se for necessário, tá? Fazer uma limpeza, organizar os seus produtos, avaliar como você pode demonstrar melhor a forma que é prestado o seu serviço. Muitas pessoas, né, os prestadores de serviço têm essa dificuldade de saber como mostrar, como é feita a prestação de serviço. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui mais simples, né? Mas se você que está aqui comigo e você que vai ver essa live depois, né, se ajustar a esse caso, às vezes uma pessoa, um gesseiro, né, ele é contratado para colocar gessos em residências, em comércios, em ambientes, né, diferenciados. E aí ele fica em dúvida, poxa, mas como é que eu vou mostrar a prestação do meu serviço? Primeiramente, você vai encantar o cliente no momento em que ele chegar no seu ambiente. Como você vai encantar o seu cliente? Como você vai criar essa experiência positiva? Mostrando alinhamento dentro do que você oferece, tá? Não é só por preço. A gente hoje, os negócios locais, é muito importante, isso pode até virar um tema para a próxima live. É o seguinte, hoje não, já faz muito tempo que os negócios locais pensam que basta vender mais barato que o concorrente que eu vou ter mais clientes. Basta oferecer mais em conta, mais promoção que o cliente vai comprar. E a gente sabe que a realidade não é essa. Cliente fidelizado, cliente que tem uma boa experiência e o cliente que é encantado pelo que você oferece, pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua empresa, por você, pela sua equipe, pelo seu negócio, ele não vai procurar só preço, ele não vai procurar só promoção, ele vai até você porque ele te escolhe. E esse é o grande diferencial daqueles negócios que têm sucesso, daqueles negócios que crescem a sua venda a cada dia mais. Mas ele utiliza das ferramentas do online para atrair lá no físico, das ferramentas do digital, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Ele atrai esses clientes com as estratégias certas. E quando esse cliente chega lá no seu estabelecimento, ele chega lá na empresa, ele tem as suas expectativas atendidas, né? Ele tem um bom relacionamento com esses clientes, com os seus fornecedores, com essas empresas. Percebe como vai criando um vínculo, vai criando um laço? E isso é o diferencial das empresas que vendem a cada dia mais. Então, vou repassar aqui para vocês esses 3 questionamentos que eu vou fazer com vocês, para vocês analisarem com calma sobre o negócio de vocês, analisar, levantar quais são os pontos de melhoria e já resolver a partir de amanhã, tá bom? Você vai alinhar com você, com a sua equipe, com a sua... Tem gente que é equipe, né? Uma pessoa só, mas alinhar e executar os pontos de melhoria. Então, quando o cliente ele é atraído lá do seu ambiente digital, você despertou interesse nele lá nas redes sociais, ele chega na sua empresa, como está o seu espaço, o seu ambiente, a sua organização e como você pode melhorar.
primeiro questionamento. O segundo questionamento: como está o seu atendimento? O atendimento da sua equipe, e se estão todos alinhados com relação ao que você oferece, tá? Então você vai analisar o alinhamento, a sua comunicação, se ela está assertiva, se a sua abordagem ao cliente ela está assertiva quando ele chega na sua empresa, quando ele chega para perguntar se tem alguma promoção, quando ele só responde para você que está dando uma olhadinha. Então, amanhã alinhar com a sua equipe essa questão do seu atendimento, tá? E uma visão também de você, empreendedor que tem o seu negócio e sabe das dificuldades para manter ele em atividade, é o seguinte: olhar com os olhos do cliente, tá? Não somente com os olhos do empregador, ok? Então, se às vezes você vai perceber, existe um membro da minha equipe que está destoando um pouco da minha necessidade, ele está prejudicando o restante da equipe, aí cabe a você uma decisão: ajuste, treinamento, alinhamento, ou então você tem que contratar pessoas mais qualificadas para você não perder vendas, você não perder clientes e sua empresa não ficar queimada, né? Diante da impressão do cliente quando ele chega na sua empresa, tá? E o terceiro questionamento é o seguinte: qual é a experiência que o cliente tem quando ele chega na sua loja? Qual é aquele impacto, tá? Quando você chega e fala: nossa, que lugar, que maravilha, que ambiente, era tudo, né? Atendeu muito as minhas expectativas, tá? Como que tá a satisfação do cliente? Isso é muito importante. Então, hoje à noite, amanhã você vai olhar com os olhos do cliente, tá? Calçar o calçado do cliente e chegar na sua empresa e olhar com olhos clínicos, com uma outra visão, o que precisa ser melhorado. Por mais que a sua empresa seja a melhor do mercado, por mais que a sua empresa seja melhor do que a do seu concorrente, eu tenho certeza que existem pontos de melhoras que precisam ser resolvidos, tá? Então, fica aí esse convite para vocês, para essa reflexão, tá, pessoal? Para vocês analisarem o negócio físico de vocês e ser a resistência. Os negócios físicos não vão morrer, tá? Então, se você gostou dessa live, você pode enviar ela para mais pessoas, ela vai ficar salva lá no meu Instagram, no feed do meu Instagram e também lá no meu Facebook. Envia para as pessoas que você sabe que vendem produtos, que vendem serviços, por mais que não sejam empresários, que sejam funcionários até, mas que querem utilizar dessa oportunidade para conseguir melhores colocações, né, com o seu empregador, com a empresa que você serve. Você também pode ajudar o seu empregador, essa empresa, a alavancar as suas vendas e, consequentemente, também você vai ter um novo reconhecimento, uma participação diferente, né, uma nova visão do empregador, né, sobre a sua pessoa, sobre o trabalho que você serve a ele, tá bom?